E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Douglas Macedo, tô aqui para trazer mais um vídeo sobre política, já que a gente tá muito próximo das eleições aí, certo? Eu fui na manifestação, ele não, para falar sobre política com algumas pessoas que estavam lá e as pessoas que estavam ali nas redondezas para ver o que elas acham, qual seria o real problema do país, se esse tipo de manifestação é boa, é ruim, o que elas pensavam sobre isso. E cara, eu queria muito ter gravado a resposta das pessoas, mas eu chegava pra galera falando que eu queria ser político, que eu queria gravar uma entrevista ali rapidamente, de forma espontânea, para ver a resposta das pessoas. E muita gente não quer aparecer dando resposta, cara. Isso é uma coisa que eu achei bem triste, assim. Mas conversei com uma galera lá, algumas pessoas permitiram que eu gravasse, uma delas um deputado aí de Toledo. E um rapaz também, bem gente boa. Mas o que eu fui fazer lá, cara? Eu acho que esse tipo de manifestação, se você não gosta de um candidato, você vai estar dando ainda mais ibope para ele fazendo esse tipo de coisa. Mas o que eu acho que você devia fazer? Uma manifestação para o seu candidato. Estou falando que a manifestação foi ruim? Não. Eu imaginei que ela seria ruim, mas eu não vi nenhum partido político tomando a frente daquilo necessariamente. Sim, com certeza foi organizado por um partido político da cidade, teve um investimento dos caras para fazer essa manifestação, mas os caras não estavam lá se posicionando para falar sobre o partido deles, só falar sobre as coisas deles, estavam realmente falando só sobre as coisas ruins que o Bolsonaro disse, nada fora de contexto, certo? Eles foram bem sérios na hora de falar sobre isso, eu achei uma argumentação muito boa. E foi até engraçado que eu tinha falado com o pessoal antes sobre a urna, que eu achava que era um problema bem grande, e teve uma senhora que fez um discurso lá falando que tinha visto uma entrevista do Bolsonaro, que ele falou que não ia aceitar o resultado das urnas, e nessa hora muita gente me olhou assim meio estranho, eu falei, putz, estão achando que eu sou um bolsominion já. Mas, cara, eu fui lá pra falar sobre as urnas porque todo mundo que eu conversei, cara, todo mundo, gente que tava na manifestação, gente que não tava, pessoas com a camisa do Bolsonaro lá, eu perguntei pra todas elas o que elas achavam da urna e todo mundo, cara, isso foi absoluto, assim, todo mundo, menos uma mulher que discursou lá, que até quando ela tava falando sobre isso, sobre as urnas e o discurso do Bolsonaro, todo mundo reagiu de uma forma bem intensa, assim, parece que eles acharam mesmo que isso atentava contra a democracia, um discurso desse, mas, cara, já tentaram combater a urna esse ano e não foi possível. E isso é um tipo de coisa que você não devia deixar acontecer, porque realmente a gente é um dos poucos países no mundo que ainda está usando essa urna. E eu já fiz vídeo falando sobre isso várias vezes, vídeos antigos, anos atrás, falando sobre a urna e mesmo assim ninguém tá nem aí. Bom, se um aluno de uma faculdade de tecnologia conseguiu invadir o sistema da urna em 2 horas, eu acho que você tem que ficar um pouco atento, no mínimo, com a segurança da urna. Além disso, eu vi na reportagem do Jornal Nacional, acho que você deve ter visto também, que... Ah, eu nem sei que jornalista que é, eu acho que não era o Bonner que estava falando sobre esse momento, mas falando que seria impossível a urna ser invadida, já que ela não está ligada à internet. Cara, você acha que precisa só da internet para fraudar a urna? É só com a internet que é possível, né? É só assim. É como se falar assim, ah, ela não tá ligada na internet, não tem como fraudar. Aceitar o resultado das urnas é um princípio básico de toda democracia e deve ser respeitado por candidatos e eleitores. Tanto o TSE quanto analistas independentes asseguraram reiteradas vezes que as urnas eletrônicas brasileiras são seguras, especialmente porque não estão conectadas à internet, o que impede a ação de hackers. É que tipo, ela não tem que passar o dado, não tem nenhuma transição que essa máquina precisa fazer, né? Não tem nenhuma programação dentro dela que pode estar estranha. Cara, teve gente que gravou a urna louca em eleições, computando voto sozinho, daí vão falar que é uma em milhões, mas, cara, isso aí vai afetar a sua democracia com certeza. Então, o mínimo que a gente devia fazer é ter um sistema eleitoral decente. Tá, por causa da urna, eu acredito que não exista democracia no nosso país, tanto que esse ato de ter tentado vetar o uso
de cédulas novamente, que acontece em muitos lugares do mundo, e por mais que seja mais lento, pelo amor de Deus, é muito mais seguro, a gente consegue analisar, pelo menos depois, se realmente aqueles são os resultados, certo? Além disso, qual que é para mim, o segundo maior problema? A dívida interna do país, né? Vai vir petista agora falar assim, ai, mas era dívida externa, mas o Lula quitou. Cara, ele aumentou os juros dessa dívida de 4% para 19%. Então, relaxa aí na hora de você falar que ele ajudou. Ele ajudou os bancos internos do país a crescer muito, significativamente, mas, né, foi daquele jeitinho. Acho que tem um financiamento por trás dessa atitude dele aí. Tá, a gente sabe que a dívida interna está comendo muito do nosso PIB e que algumas medidas foram adotadas para combater justamente essa dívida, esse consumo grande aí do nosso PIB, certo? Além disso, o segundo maior rombo do nosso financiamento, do nosso PIB, Previdência. O segundo maior problema do país é uma das coisas que dá mais rombo financeiro para o nosso país. E se você está vendo seu candidato político sem falar da Previdência, cara, se atenta aí, com umas aposentadorias assim, bem exorbitantes, desnecessária e realmente desigual para com os nossos cidadãos trabalhadores. Então, uma reforma da Previdência precisa ser feita, só que essa reforma que foi feita, a última, aí é uma sacanagem, você tá de palhaçada. Existem várias propostas de reforma da Previdência e vão aprovar o quê? Vão levar para frente o quê? Né? Os caras que estão ganhando, são o maior problema, são deixados de fora. Mas existem propostas de outros partidos, eu quero até falar sobre elas aqui. Pra mim, eu sei que tem muita gente que não gosta do MBL, mas pra mim os caras estão fazendo um trabalho excepcional, porque realmente eles estão tentando trazer soluções para os problemas que estão aí na nossa atualidade. Um deles é a Previdência, que é, que é realmente um dos nossos maiores problemas. E, cara, se você não sabe, a Previdência, ela tá dando um rombo maior do que a saúde e a educação aí. Maior que os investimentos da saúde e da educação, cara. Então, a gente precisa olhar para isso imediatamente, a gente precisa resolver isso. É um problema bem grande e precisa ser resolvido de uma forma decente. Enquanto a gente está com esses problemas, essa ausência de democracia, esse monte de problema no nosso país, falta de dinheiro, falta de investimento, enquanto os políticos estão ganhando muito dinheiro, trabalhando muito pouco, ninguém está dando solução para isso. Aparece o Haddad lá, falando que a gente precisa acelerar esse processo sobre o Mercosul, que traduzindo isso aí seria a Ursal, né, que muitas pessoas falam que é mito. A Ursal, cara, é um novo nome para o Foro de São Paulo, cara. O que é o Foro de São Paulo? Se você não sabe, se você tá em 2018 aí e não entendeu isso, cara, isso aí é uma organização criminosa. Por quê? Foro de São Paulo. Esta organização foi criada por iniciativa de Fidel Castro e de Luiz Inácio Lula da Silva. O começo dos anos 90 estavam registrando a queda de inúmeros países totalitários comunistas, tanto no leste europeu quanto o próprio sistema soviético. Assim, o regime cubano ficou sem as mesadas da União Soviética e sem os compradores generosos do açúcar cubano. Dessa forma, Castro precisava de uma alternativa para poder manter o regime de Cuba. O objetivo principal do Foro de São Paulo é a reunião de partidos, movimentos e até de grupos criminosos e narcoterroristas como Colômbia e as Farc. Muito bem, o Foro de São Paulo foi fundado em 1990 por Lula, Fidel Castro e Frei Beto. A ideia parece que foi do Frei Beto, que passou por Lula, que passou por Fidel Castro, que adorou a ideia. E era articular todas as organizações de esquerda e restaurar o movimento comunista na América Latina, que naquela altura estava em crise por causa da queda da União Soviética. Quando passaram, no 15º aniversário do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo já tinha mais de 200 organizações que pertenciam a ele, entre as quais tinha partidos políticos legais, organizações terroristas, narcotraficantes, tudo misturado
tá certo? Numa suruba política dos demônios, entendeu, né? Então, dizer que não há associação entre PT e Farc, isso é mentira. Porque se não há associação, eles não iam fazer assembleias juntos e tomar decisões juntos e assinar solidariamente. Então, a existência da conexão PT-Farc é uma coisa que está documentada nas atas do Foro São Paulo, assinada pelo seu então presidente, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que eu mesmo publiquei as atas quase completas de tudo que eu pude obter no meu semanário eletrônico Mídia Sem Máscara. Os maiores traficantes da América do Sul estão envolvidos. Se os maiores traficantes estão envolvidos, os caras que é procurado pela Interpol, por vários países aí, pelo tráfico internacional de drogas, que é coisas que saem do nosso continente aqui e vai para outros lugares, você imagina como que é o tráfico para esses caras dentro da América Latina aqui, certo? Agora você vai falar assim que existe guerra contra as drogas, que nem que é o caso do Álvaro Dias falando que a gente precisa, uma questão de segurança pública é essa guerra contra as drogas, a gente precisa acabar com o tráfico, etc. Cara, você acha que o traficante é o maior problema? O cara que pega lá um pouquinho e vende. E os caras que estão trazendo de helicóptero político, helicóptero de político traficando isso aí, você acha normal, não tem problema nenhum. O Mercosul, os maiores traficantes, os caras que mais cultiva droga na América Latina, se reunindo com vários políticos aí, PT, PSDB no meio envolvido, não é só PT não é só coisa do Lula, certo? Cara, os caras estão garantindo de forma política nessa corrupção, esse narcotráfico, tráfico de armas também. Então, se você não sabia disso e mesmo assim comprou uma camisa do Ursal na manifestação, cara, beleza. E uma coisa que eu notei, cara, que quando eu tô discutindo com as pessoas, assim, meu coração fica tudo. Cara, eu consigo sentir ele mexendo, assim, palpitando. Sei lá, é tipo, que coisa difícil pra gente escolher pra nossa vida aí. E mesmo assim eu tô tentando ser político, falar sobre os reais problemas do país, alertando você que a solução pro nosso país não é esse tal de Ursal aí, que os caras estão querendo fazer você engolir e aceitar, achando que vai melhorar. Além de que quem tá organizando isso aí, cara, são os maiores bandidos dos países da América do Sul aqui, velho. Então, se você não conhece esses caras, se você não sabe quem tava ali, vai procurar sobre o Olavo de Carvalho, que falava sobre isso, sobre o Foro de São Paulo, antes de vir a público, cara. Se a gente ficou sabendo que realmente o Foro de São Paulo era uma coisa que existia porque veio a público, senão a gente não ia estar nem sabendo até hoje esse negócio de Ursal. Se não fosse o cara falar lá do Ursal, quem que ia saber do Ursal? Aí você vai lá e sai comprando a camisa do Ursal achando que é o bichão mesmo. Não, tem que ser comunista. Cara, você acha que o comunismo é uma coisa assim, né? Vai ficar todo mundo bem, né? Vai tirar a riqueza da onde? Se não tem riqueza. Tem riqueza, só que existe toda uma logística para fazer aquilo se tornar alguma coisa decente, uma coisa para você usar e tal. Cara, o meu objetivo atual era terminar meu TCC, que eu imaginei que sairia um livro do meu TCC, porque eu estava relacionando 3 autores que eu acho de suma importância, e eu vou convidar você a conhecer esses caras aí para você analisar como eu estou trabalhando para criar uma nova educação básica e fundamental ali, que envolve a criança mexer em horta, mexer com a natureza, conhecer realmente isso, além de também participar da limpeza e higiene do colégio, mais dinâmica na parte de atividade física do colégio, porque a criança vai para a escola hoje, daí ela joga ou futebol, ou joga basquete, ou joga um vôlei lá, algumas podem jogar um ping-pong, e não passa disso, cara. Tipo, a gente não tem estrutura para colocar mais esportes ali dentro da escola, para ter mais acesso e mais possibilidade da gente ter ainda mais esportistas. A gente não valoriza isso aí. A gente tinha que pegar as crianças desde pequeno e estimular elas a fazer arte, realmente a fazer música, conhecer música. A gente nem tem música no colégio, velho. Eu acho isso ridículo. E na minha opinião não tem que ter escola particular e privada. Eu acho que um bom passo para começar a mudar a educação é partindo desse pressuposto, certo? Mas precisa melhorar muito a educação básica para a gente acabar com a educação privada. Educação superior privada eu até sou a favor, mas não a básica. A básica tem que ser igual para todo mundo aí. E
pra mim isso aí é uma das coisas que eu vou me engajar mais. Cara, eu quero ser um político e eu tô estudando há muito tempo pra isso. Eu entrei na filosofia com esse objetivo de me tornar um político. Só que, cara, como é difícil conversar com as pessoas. Você chega lá, troca uma ideia com as pessoas e tal. Tá, você não acha que a gente devia, em vez de cobrar imposto sobre o produto, cobrar na renda? Você vai pagar menos no produto. Se você ganha, sei lá, um salário mínimo e você vai lá comprar um produto, você não precisa pagar um imposto todo em cima daquele produto ali. Em vez disso, você paga na sua renda uma vez por ano lá, um tanto de imposto, que, cara, existem muitos países aqui. Cara, isso aqui foi o que eu levei lá pra manifestação e eu queria ter falado sobre isso, cara. Tá, eu vou fazer uma relação. Ah, mas se eu fizer uma relação sobre isso vai demorar demais, velho. Depois eu vou mostrar pra vocês, se der bastante like nesse vídeo aí, se a galera compartilhar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre os países que preferem cobrar imposto sobre produtos e quem cobra mais, os 5 países que cobram mais, que países são esses? E os 5 países que cobram sobre a renda e quais países são esses? Aí você analisa a qualidade de vida em cada um desses países e você me diz depois qual que você acha que é melhor para organizar uma nação, certo? Aí eu falo assim, não, eu quero cobrar imposto sobre a renda. Mano, os caras ficam em choque. Ah, porque vai ser muito difícil cobrar sobre a renda, porque tem gente que ganha muito, ele deve ter o dinheiro dele. Mas, cara, você acha que eu vou cobrar o quê? Eu vou cobrar, por exemplo, em alguns países que cobram mais, são 55% de imposto na renda anual de uma pessoa que ganha, sei lá, R$ 900. Beleza, R$ 450, mais de R$ 450, né? Dessa pessoa vai ser imposto. E daí eu pego outra pessoa lá que, sei lá, tem uma renda anual de 10 milhões. Né? Eu vou pegar lá 55%, 5 milhões e 500 mil reais dessa pessoa por ano. Cara, isso aí é um pouco injusto, né? Você acha que isso aí ia passar por algum congresso, por alguma coisa? Lógico que não. As pessoas acham que falar sobre cobrar um imposto sobre a renda é que a gente vai pegar dos mais ricos e dar para os mais pobres, ou pegar para o governo esse dinheiro dos mais ricos. Cara, isso é uma forma muito boa de aumentar a nossa arrecadação de impostos, certo? Além de aumentar a sua qualidade de vida, porque em vez de você estar pagando um monte de imposto em cima de cada produto, você vai estar pagando só sobre a sua renda e vai estar comprando os produtos muito mais barato, vai ter muito mais acesso a isso. Fora que dá para reduzir significativamente a quantidade de imposto cobrado de cada um. Nos Estados Unidos, por exemplo, 31%. Cara, se for ver, 31% da renda que você construiu ali em um ano não é aquelas coisas. Cara, vê quanto que você paga hoje em dia no Brasil. Se não for entre 40% e 50%, é mais que isso, cara. Imposto sobre a renda pode ser uma coisa muito boa para o país. Porém, a galera fica preocupada pensando que a gente vai tirar muito dinheiro do rico e vai pegar pro governo e vai, sei lá, vai ser muito ruim pro rico. Cara, tem que ter um limite para isso aí. Quantos salários? 9 salários? 10 salários? E salários mínimos, eu tô falando. Então ele vai pagar uma porcentagem de tanto daquilo lá. Não vou pegar, tipo, tirar sua riqueza. Cara, eu acho que se você produz uma coisa boa, se você tem um lucro muito grande, é porque o seu serviço é de qualidade e é melhor do que os outros. Só que se não tem competitividade, o que faz esse cara fazer um produto melhor, melhorar a qualidade dele? A gente pega nossas telecomunicações. Cara, pelo amor de Deus, olha só o tanto de telecomunicação que tem, as suas opções de telecomunicação. Os caras são uma máfia, eles tentam manter ao máximo isso, porque é uma coisa muito difícil de você criar uma rede de telecomunicações, né, do nada, você tem que ter muito investimento, então os caras fazem uma máfia. A gente precisa encontrar soluções e não ficar falando sobre besteira. Cara, outra coisa que eu acho ridículo são as propagandas eleitorais, o horário eleitoral gratuito lá. Obrigatório, aliás. E gratuito também, né? Cara, tem que ter diferença do tempo de X para Y. Cara, o presidente tem que ter, 2 minutos no horário ali, vai falar sobre as suas coisas. Cada presidente vai ter 2 minutos. Não é tipo, o seu partido tem mais gente, tem mais afiliado ali, mais possibilidade de votos, você vai ter mais tempo. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. Quem tem menos dinheiro, daí vai ter mais problema. Vai ter mais dificuldade, vai ter tipo, menos tempo na TV. Cara, isso vem se arrastando há muito tempo já na nossa política. Antigamente eu só pegava e desligava
a TV ali, não suportava assistir o horário político, só que é como agora eu tô mais envolvido com isso, eu venho assistindo os debates políticos e há muito tempo a gente vem notando que, por exemplo, tal cara lá, ele vai aparecer mais tempo porque o partido dele é maior. Beleza. Já tem o horário normal lá, obrigatório, pra passar naquele momento. Beleza, você vai lá, assiste o horário político, acabou o horário político. Aí vai passar um programa aí. Começa lá um programa de notícia, que seja, né? Em qualquer uma das emissoras. Vai começar lá, passa o seu jornal, daí entra na propaganda da emissora lá. Começa a passar sobre as coisas sei lá, um carro, uma roupa, uma loja de um supermercado aparece. Só que, cara, na época de eleição, o que acontece? Aparece um comercial de carro, um comercial político. Outro comercial de supermercado, o mesmo político. Aí outro comercial de, sei lá, sabonete, aí aparece algum outro político aleatório. Aí passa um comercial sobre, sei lá, alguma loja, aí volta para aquele político que já passou 2 vezes primeiro. Cara, você acha certo a gente deixar isso acontecendo? Eu fico até emocionado de falar, mano, mas é umas coisas que eu acho que não tem lógica e que a gente devia, no mínimo, estar lutando contra isso. Bom, eu ainda não sou político, eu não sei em que partido eu vou me candidatar, porque realmente eu tô quase desistindo de fundar o meu próprio partido. Cara, uma das pessoas que eu mais respeito, assim, no cenário político hoje é aquele João Amoedo, né? O cara tá... Cara, esse cara... Se esse cara tivesse nos debates, coitado dessas pessoas. Mas eu não vou votar nele, porque, cara, eu preciso mudar alguma coisa no meu país. Eu queria guardar o meu voto, acho que eu nem vou falar em quem eu vou votar. Mas eu sei que o meu candidato falou que vai abrir aí aqueles documentos secretos da presidência. Ou você acha que só os Estados Unidos têm isso? Cara, ali vai ter muito dado sobre corrupção. Vai ter muito dado sobre os investimentos do país. Então, cara, você quer descobrir a corrupção? Vira presidente, porque lá vai ter toda a finança do Estado ali, a seu acesso. Então, cara, se um cara que é fora do sistema político, que é dos cara pleiba, que tá ali na política só pra ganhar dinheiro, envolvido com corrupção, com um monte de coisa errada, se nenhum desses caras entra na presidência, cara, isso vai ser um problema muito grande para esses caras. E, cara, a nossa política, ela tá horrível há muito tempo. São os mesmos partidos ali fazendo as mesmas coisas, aquele joguinho político que é um teatro. Eu fico olhando os caras fazendo a propaganda eleitoral, os caras estão lendo o texto, né? Pô, meu Deus do céu, você não sabe nem o que você vai falar, às vezes, de um textinho para convencer a pessoa a votar em você. Eu que sou um pé rapado, saía na rua para conversar com as pessoas e consegui mesmo assim, cara, eu tinha 64 eleitores, eu tenho que ver quantos que eu tenho agora, mas, mano, eu sou o Douglas. O Douglas conversa com você um pouco, eu consigo te dar uma ideia política aí. Bom, eu li muita coisa já, estou estudando filosofia. Na filosofia a gente obrigatoriamente vai passar pelos contratos, Cara, a gente vai entender toda a história da humanidade, entender, tipo, o conceito filosófico, além da história, por trás daquele período. Porque o cara tá falando assim, cara, foi assim e poderia ser daquele jeito. Tipo, então, existe uma utopia em cada período aí que é valorizado. E um dos caras que eu mais respeito é o John Locke. Acho que muita gente que é política deve concordar que ele foi um cara incrível. Uma das coisas que John Locke escreveu foi que me tocou bastante foi essa parte sobre o contrato, que diz assim que a humanidade ela só consegue se desenvolver plenamente e conseguir alguma coisa se houver um contrato, que é a colaboração entre as pessoas envolvidas ali naquele lugar para firmar uma sociedade, e essa sociedade garantir seus direitos e garantir uma sociedade sem injustiça. E cara, esse monte de PEC, proposta de emenda constitucional, mexendo na Constituição, querendo mudar coisa e etc. Cara, isso aí é ridículo. Acho que a nossa Constituição é excelente até certa parte, mas sim precisava de uma reestruturação. Só que, cara, mudar a Constituição é uma coisa muito problemática. A gente vai precisar que, tipo, todos os brasileiros estejam envolvidos para realmente conseguir fazer uma coisa dessa. E tem cara propondo isso aí, que é uma coisa que eu acho que não é super necessário agora. E é uma coisa que vai precisar ser feita, mas depois que a gente organizar o país,
certo? Porque a nossa Constituição tá com um monte de emenda que faz com que a lei seja descumprida. Em vez de garantir a justiça, garante a injustiça, certo? Outra coisa que eu gostaria de dizer pra você, eu vejo muita gente falando aí sobre o 13º e uma das coisas que eu achei que eu ia ver lá naquela manifestação do Ele Não seria pessoas desinformadas expondo isso sobre o vice do Bolsonaro falar sobre o 13º, que quer cortar 13º. Cara, em Toledo, graças a Deus, não temos esse tipo de pessoas. As pessoas foram lá com pautas razoáveis, que eu realmente concordo com elas, e expuseram realmente a verdade sobre o cara. Sim, ele fala um monte de coisa ridícula, e é isso. Só que, cara, você, Geraldo Alckmin, que tá compartilhando essa história sobre acabar com o 13º, em rede nacional, na internet e tudo mais. Cara, eu acho que você, Geraldo Alckmin, você não leu a Constituição. Eu sofri com isso também no segundo ano de faculdade. Eu já tinha decidido ser político, tinha passado só por cima da Constituição. Eu tive uma aula que não era sobre a Constituição, mas o professor me deu uma aula de cidadania tão profunda que eu falei assim, cara, não, preciso conhecer a Constituição. Li quando eu estava no segundo ano e durante as manifestações lá que teve ano passado, ou foi esse ano? Foi esse ano, durante as manifestações desse ano, da greve dos caminhoneiros, eu fui ler de novo para ver qual que era da intervenção militar, se ela realmente constava ali na Constituição, e realmente está dizendo que é golpe contra o Estado, mas pode acontecer diante de alguma coisa, uma catástrofe contra a cidadania, contra a Constituição. E eu falei num vídeo também por que isso não ia acontecer, porque para mim os maiores comandantes do exército são uns pau-mandado aí do governo, e já deveriam ter feito sim uma intervenção para acabar com essa corrupção há muito tempo atrás, mas os caras estão envolvidos com isso aí, então por isso que não acontece. Mas enfim, isso não é o que eu queria dizer agora, mas sim a importância de você ler a Constituição, cara. Então se você está preocupado com o 13º salário, se você é um político que fica fazendo propaganda falando sobre isso, você no mínimo não conhece a Constituição, que é o básico para você, certo? Deixa eu ver se o meu vídeo tá ainda gravando. Tá top. Beleza. Se você não sabe, se você faz propaganda sobre a Constituição, se você não conhece a Constituição, você faz propaganda sobre isso, você não tem no seu partido uma pessoa capaz de falar pra você que é impossível tirar o 13º sem mudar toda a Constituição, se você não tem uma pessoa no seu partido, você não merece ser presidente, seu partido não devia existir, e quem tá compartilhando isso na internet, professores inclusive, muito graduados, compartilhando esse tipo de notícia na internet, que é uma ameaça ao 13º, cara, você nunca leu a Constituição, cala sua boca, velho. Por favor, cara, essa parte que eu vou ser mais arrogante. Mas, mano, se você não conhece o negócio, se você não entende, vai buscar entender primeiro, antes de você falar alguma coisa. Se você não conhece... isso aqui foi o que eu levei lá, eu já devia ter falado, né? Que eu não tinha dinheiro pra imprimir meus bagulhos, eu tenho que escrever assim mesmo, velho. Tá, eu peguei aqui, ó, artigo 60 da Constituição, eu escrevi ele. Então eu vou compartilhar ele com você, pra você parar de se preocupar com essas coisas idiotas, certo? O que diz no artigo 60 da Constituição que todo político deveria saber? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, ou seja, aqui tá falando justamente da PEC. Você quer mudar a Constituição? Você quer mudar alguma coisa no país? Faz uma PEC, é isso que tá dizendo aqui. Aí vem o 1. De 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, essa proposta só pode ser aceita se for aprovada por 1/3 da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, certo? 2. Do Presidente da República. Então, tem que passar pelo Presidente da República e ser aprovado por ele também. Mais da metade da Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia Legislativa tem poder aí pra fazer o bagulho sair e acontecer. Beleza. Agora, parágrafo 1º, certo? A Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção militar. Olha que legal, né? Estado de defesa ou sítio. Então, se a gente estiver em guerra ou estiver em calamidade pública, sei lá, enchente, deu um tsunami no Brasil, a gente não pode mudar a Constituição enquanto a gente estiver em estado de sítio. Tá, a segunda parte do primeiro parágrafo. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional. Beleza, isso não é muito importante para você, não preciso explicar. A emenda será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado.
Beleza, essa é a parte terceira do primeiro parágrafo. Agora o quarto, que o Geraldo Alckmin, como candidato a presidente, não conhece e passa uma puta de uma vergonha compartilhando uma coisa dessa, comercial de propaganda eleitoral desse jeito. Não será objeto de deliberação a proposta que tendente a abolir, ou seja, não será objeto de deliberação, ou seja, não será votado, não pode ser nem aceito ali propostas que tentem abolir a forma federativa do Estado, ou seja, querer mudar ali alguma coisa sobre a nossa República Federativa do Brasil, certo? Ou seja, mudar os estados ali, isso é meu país, isso aí é contra a nossa Constituição, não pode acontecer. 2. O voto direto, secreto e periódico. Então, a cada tanto tempo você vai ter que votar, a cada tempo o seu voto será secreto e deverá ser periódico. Beleza, isso aí é fácil de entender. 3. A separação dos poderes. Então, legislativo, judiciário, etc. E quarto, o mais importante, os direitos e garantias individuais que todo mundo que passou pela educação básica e ensino fundamental, ensino médio, deve ter lido pelo menos uma vez na vida os direitos e garantias individuais. Isso é uma coisa básica do colégio, mas que todo o partido de Geraldo Alckmin não foi capaz de conhecer, né? Mas beleza. Então, quais são esses artigos? Aonde estão? Do artigo 5º ao artigo 17, você pode ficar suave, mano. Ninguém vai mexer. Eu já ia acabar com o vídeo, mas eu preciso concluir ele antes. Então, cara, essa é a política que nós temos no nosso país. E eu estou tentando gravar você falando um pouco comigo sobre política e você não quer, parça. Você sabe todos os problemas que tem, sabe que a urna é zoada, sabe que faz uma cara que a gente tem essa urna. Muito provavelmente, esse ano, como vai ser auditado lá pelo ZEUA, talvez não exista fraude, mas ainda é possível que esses caras sejam comprados pelo governo. Cara, o país tem uma corrupção tão grande, que tem coisa aí que é ilógica. Essa história de, para melhorar a segurança tem que aumentar o combate ao tráfico. Cara, isso aí é historinha pra boi dormir. E tem um candidato falando uma porcaria dessa ainda, os caras é muito ignorante, humildemente falando. Os caras que é envolvido com o narcotráfico falando, meu Deus, fico decepcionado com a política. Tá, então, beleza. Agora, se você não sabe da urna, procura lá, Diebold. Vai aprender sobre a urna, cara. Vai aprender sobre a Constituição. Lê a Constituição uma vez só na sua vida. Até o artigo 60 ali. Ou melhor, você conhece o artigo 60 agora, só pega do 5º ao 17 e vê ali que você tem direito que você não tem. Certo? Então, você não precisa ficar se assustando toda vez que um cara, que é, por exemplo, um vice-presidente, que provavelmente não tem conhecimento da Constituição, falar uma asneira dessa. Então, cara, não é só o Geraldo aí que tá moscando, Mourão, você também pisou na bola aí, faltava pouco tempo para as eleições, você vai lá e manda uma dessa, mano. Meio que atentado contra a Constituição esse tipo de conversa sua aí, beleza? Então, acho que por hoje seria isso. Não sei se eu vou colocar as entrevistas que eu fiz, porque foram só 2. E vai parecer meio propagandinha, mas eu quero agradecer a galera que conversou comigo e quis aparecer aí. Eu tive diálogos muito bons sobre a renda, sobre as urnas é unanimidade, certo? Olha o pendrive da urna jogado fora. Meu voto não foi computado. Foi proibido de ir, que eu já havia votado. Quando eu fui votar para presidente, aí deu fim. A urna está dizendo que eu já votei e não votei. Constou na urna que eu já havia votado. Ninguém que eu conversei, pelo menos, ninguém acha que as urnas são confiáveis. Então, se todo mundo já sabe, até, cara, eu não vou colocar o vídeo do deputado, velho, só pra mim poder falar isso. O cara sabe, o cara é do PT, o cara sabe que a urna é zoada, só que ele não pode falar, mano.
Essa é a questão, essa é a verdade do negócio. Antes, ele falou, você não vai manipular aí a informação e tal, olha, eu não posso, tal, tem que falar assim, 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 sabe? Aquela conversa de, tipo, querer tirar da reta por causa de partido, cara, por isso que eu queria criar um partido meu, velho. E eu tá me envolvendo com a política agora, falando sobre esses bagulho aí, tentando ser um cara aqui que faz você ver isso e compreender o que eu quero dizer, cara, eu sou um inimigo pros caras. Então, eu espero que, você compartilhe esse vídeo aí, essa galera deu uma acordada. E, mano, vamos acabar com essa política ridícula. Eu, como político, pretendo acabar com essa porcaria de horário eleitoral aí. Se vai ter propaganda eleitoral, vai ser só naquele horário. Se o cara quer pagar mais pra ele aparecer ali fazendo propaganda em outra hora, velho, não vai acontecer, velho. Não interessa. Só porque você tem dinheiro, você não tem que aparecer mais vezes ali pro seu eleitor, beleza? Eu acho que tem que ter uma justiça realmente que dê igualdade aos candidatos. Algo que não existe hoje em dia. Então, se isso acontecesse, cara, os políticos bons mesmo, eles iam aparecer e iam acabar com esses políticos mequetrefe aí, com esses políticos que não conhecem nem a Constituição. O exemplo do Donzeira aqui, entre outros caras que estão fazendo excelentes trabalhos aí. Vai votar, não vote em branco, conheça a proposta do seu partido, conheça em quem você está votando. Cara, eu acho que os políticos de hoje são praticamente todos ruins. Eu queria votar no Amoedo, mas eu não vou. Eu vou para outro lado, porque eu quero realmente ver uma pequena mudança aí. Eu acho que nosso país tem muito a se desenvolver. E esses arquivos secretos, cara, na mão da pessoa certa, pode ser uma mudança grande no nosso país. Um candidato que está falando sobre a Previdência do Brasil, sobre reforma na Previdência, sobre cortar o privilégio de político. Pra mim, esse é o cara certo. Esse é o cara que você teria que votar. Cuidado com quem tá falando aí que quer regular a imprensa. Cara, regular a imprensa é regular a internet, é regular a informação. Então, não acha que regular a imprensa vai ser só ali na Globo, no SBT, não. Vai ser na internet, vai ser em tudão aí. Então, cara, abre seu olho. Cuidado em quem você vai votar aí dia 7. E é nóis.